Boa tarde, senhores, senhoras. Meu nome é Marcelo Domingues, faço parte do Clube de Astronomia de Brasília, também da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, BRAMON. Ontem nós tivemos uma palestra aqui do Marco Antônio Roca sobre esse assunto. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do nosso universo e a história da luz, que é a forma com que a gente enxerga e entende o nosso universo. Eu só vou testar aqui o nosso cursorzinho aqui. Funciona direitinho? Bem, vamos lá. O que é a luz, na verdade? Como a humanidade enxerga a luz e como nós começamos a entender a luz. Se a gente retroceder nos primeiros registros da história de como a gente começou a entender, ou tentar entender como é que era a luz, como é que ela funcionava, a gente vai voltar lá para a Grécia Antiga e outros povos que, na verdade, não entendiam como a gente enxerga, como é que a luz existe, como é que ela se propaga. A gente simplesmente sabe que os olhos captam a luz, porque se a gente fechar os olhos, a gente não enxerga. Existiam algumas hipóteses meio malucas, como alguns gregos imaginavam que a luz emitia algum tipo de raio que iluminava as coisas e você conseguia enxergar aquele raio depois. Não se sabe de onde tiraram essa ideia. Até porque, à noite, você está com o olho aberto também e não enxerga nada, né? Então, não tem muito sentido. E várias outras tentativas de se entender como é que funcionava a luz e como a gente enxergava e de que ela era composta, foram pensadas, mas nenhuma muito lógica nesse aspecto, né? Até que, mas muito tempo depois, o nosso colega René Descartes aí, que era um cara que imaginava que era impossível. Na verdade, o pensamento da época é que era impossível existir o vácuo, né? Tudo estava preenchido, porque nós vivíamos dentro de uma atmosfera, em cima de uma terra. A gente não sabia o que existia acima da atmosfera, não sabíamos até onde a atmosfera ia, né? Então o nosso universo se resumia à Terra, a nossa atmosfera, as estrelas visíveis e mais nada. E algumas coisas que a gente conseguia enxergar com o telescópio, mas não se sabia se lá existia atmosfera ou não, ou se existia alguma outra coisa ou não. Então, o próprio René Descartes, ele, conhecendo como funcionava o som, propôs que a luz funcionava da mesma forma, ou seja, a luz era um tipo de onda carregada por um meio que a gente conhece hoje como éter, né, que ele chamou de éter, era conhecido como éter na época, e os nossos olhos eram como os nossos ouvidos, eles conseguiam captar essa onda luminosa. Não se sabia a natureza dessa onda, como ela funcionava, só se imaginava que ela existia, da mesma forma que existia o som. Então, se fez uma analogia som-luz, a luz é uma onda que se propaga por um meio e os nossos olhos conseguem enxergar. Mas existiam alguns problemas, porque, por exemplo, eu estou falando aqui agora, o som está saindo das caixas de som, e quem está atrás dessa parede consegue ouvir o som, porque o som é uma onda, ele tem refração, ele rebate, vai e volta. Então, mesmo se você não estiver diretamente em frente à fonte de som, tiver com uma barreira e tiver algum espaço, o som consegue se propagar, ir para trás dessa barreira e ouvir, e você ouvir porque ele é uma onda. E a luz não. Por exemplo, quem está aqui vendo essa lâmpada, se estiver do outro lado da parede, não vai enxergar a lâmpada, não vai enxergar a luz. Até que veio Isaac Newton, que criou a capa do disco do Pink Floyd. Ele pegou um prisma e conseguiu decompor a luz pela primeira vez, descobriu que a nossa luz branca, que é essa luz que a gente enxerga aqui, na verdade ela é composta por várias outras cores, a soma dessas cores gera a luz branca, e ele teorizou que, na verdade, a luz era uma partícula, exatamente por causa disso. Se tivesse uma barreira na frente da luz, o que estivesse atrás dessa barreira não enxergava a luz. Se a luz tivesse uma natureza ondulatória, como o som, ele teria refração, ela rebateria, ele conseguiria ser ouvido ou ser vista do outro lado dessa barreira.
E essa ideia foi uma ideia bem interessante, tinha embasamento científico, já era dentro de um pensamento bem mais lógico daquelas primeiras ideias do que era a luz. Até que Christian Huygens, que é esse rapazinho aqui, começou a fazer uma série de experiências também muito interessantes com relação à luz. E chegou à conclusão que, na verdade, a luz tem uma natureza ondulatória. Apesar de assim, visualmente, ela parecer ser uma partícula, ela tinha uma natureza ondulatória. E era uma coisa meio contraditória, porque Newton, com as observações dele, dizia que a luz tinha uma natureza particular, ou seja, como se fosse uma partícula. E Huygens dizia que, pelas experiências dele, mostrava também pelas experiências dele, de fazendo a luz atravessar por uma fenda e mostrando a refração da luz, e com a experiência de dupla fenda, vendo a interferência de um feixe de luz com outro feixe de luz, que não aconteceria se a luz fosse uma partícula, falava que a luz era uma onda. Então a gente tinha essa natureza meio bizarra da luz, que ela ou era uma onda, ou era uma partícula, ninguém sabia ainda exatamente o que era, porque a gente não entendia exatamente o que era a luz. A gente só especulava a partir de algumas experiências que a gente podia fazer naquela época. Está passando? Sim, então começamos a fazer experiências científicas com a luz, para tentar entender o que é a natureza dessa luz. Como é que ela funciona, como é que ela se comporta, como é que ela é formada, do que ela é formada. Então, se você pegasse um feixe de luz passando por uma fenda, ele gerava refração. Se a luz fosse uma partícula, um feixe de partículas, ele não geraria refração. Numa experiência com duas fendas, você perceberia a interferência de uma onda de luz em outra onda de luz, que geraria um padrão, que você vê isso em ondas sonoras, em ondas mecânicas, e você também vê em ondas luminosas. Então, a onda era uma luz, a luz era um tipo de onda. Passou? Deixa eu passar. Certo. Então, se passaram mais alguns anos tentando definir o que era exatamente a luz. Nesse meio tempo, a gente teve algumas outras experiências relativas à luz, porque até esse momento, a luz se resumia àquilo que a gente enxerga. Ou seja, a gente enxerga do vermelho até o azul. Algumas pessoas enxergam um pouco mais, outras pessoas enxergam um pouco menos, mas é basicamente isso. Até que um cara chamado William Herschel, lá pela luz, né? Então, seria o termômetro de controle. Ou seja, já era um método bem interessante para se fazer uma pesquisa, já bem desenvolvido. Só tem que, quando ele foi olhar o resultado, ele percebeu que as temperaturas iam subindo, ou seja, a luz era mais energética do azul para o vermelho, sendo que o termômetro de controle, que era o termômetro que estava fora do espectro visível, ou seja, não tinha nada ali, ele não via luz ali, foi o termômetro que mais esquentou. E ele pensou, por que esse termômetro esquentou mais do que o outro? Ele colocou do lado do azul, ele também subiu a temperatura um pouquinho, mas muito menos do que do lado vermelho. E aí ele descobriu que existe uma parte da luz que é invisível aos nossos olhos, que é o infravermelho. Isso fez o quê? Fez que nós entendêssemos que a luz não é um fenômeno simplesmente visual. Ele vai muito além disso, né? A luz existe em áreas do espectro que nós não enxergamos. Então, dentro do espectro da luz visível, que é essa área aqui do azul ao vermelho, do lilás, do roxo ao vermelho, corresponde a uma fração mínima do espectro total das ondas eletromagnéticas. Nessa época ainda não sabia se era uma onda
que a luz era uma onda eletromagnética, que era um fenômeno eletromagnético, né? Só se sabia que era um fenômeno que a gente conseguia enxergar. O Herschel nos mostrou que a luz era alguma coisa que existia além do que a gente podia enxergar, até que... Opa! Volta por favor. É isso mesmo, pode passar. Ah, não, é aí mesmo, é no Maxwell. Até que o James Clerk Maxwell, que é esse senhorzinho aí barbudo, ele finalmente definiu que a luz era um fenômeno eletromagnético. Ou seja, a luz tem a ver com eletricidade, tem a ver com magnetismo, e que todos os fenômenos relacionados ao eletromagnetismo estão relacionados à luz. Ou seja, desde dos comprimentos de ondas, da onda de rádio, micro-ondas e tudo mais, até os raios gama, que são as ondas mais curtas, tudo é a mesma coisa, tudo é luz, tudo é onda eletromagnética. Na verdade, a gente não fala normalmente que é luz porque a gente define como luz aquilo que a gente enxerga. Mas a gente pode falar que desde dos raios gama até as ondas de rádios mais longas que a gente tem aí são luz também, né? São ondas eletromagnéticas, fazem parte desse espectro. E quem definiu isso aí foi o James Clerk Maxwell, o famoso Maxwell das equações de Maxwell. Quem lembra da física de segundo grau e já da universidade, sofreu um pouquinho com ele. Então, é um cara do qual você não esquece normalmente. E então tem as equações de Maxwell, que explicam como é que funciona a luz e tudo mais dentro do espectro eletromagnético. E então a gente finalmente descobriu o que era a luz, o que era o espectro eletromagnético nesse ponto, que são as ondas de rádio, as ondas eletromagnéticas, que vão desde da maior onda eletromagnética que a gente possa imaginar, até a mais curta onda que a gente possa imaginar. Então, a luz, na verdade, tem uma componente de onda. Então, ela tem uma frequência, tem um comprimento de onda, ela se comporta como uma onda, tudo mais, ela tem interferência, ela é absorvida, ela é emitida. Então, ela é realmente uma onda também. E foi o Maxwell que definiu isso para todo o nosso espectro eletromagnético. E aqui você tem uns exemplos, por exemplo, uma onda muito longa, eletromagnética, é do tamanho uma onda super longa do tamanho do Monte Everest. Essa onda vai diminuindo, o comprimento de onda vai diminuindo, até ficar do tamanho de um átomo, por exemplo. Uma onda com comprimento do tamanho de um átomo, ou seja, muito pequena. E aí vai. E o nosso espectro eletromagnético, que a gente enxerga, aquela parte do espectro eletromagnético que a gente chama de luz, é uma fração tão pequena que se a gente pegasse essa onda, que vai do tamanho de um átomo até o tamanho do Everest, e esticássemos ela, crescendo, 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 daria, por exemplo, digamos que ela chegasse daqui até Goiânia, o espectro eletromagnético seria talvez o tamanho desse estádio, ou até menor, da luz, né? A parte do espectro eletromagnético que a gente enxerga como luz seria uma fração muito pequena de todo esse espectro eletromagnético. Pode passar. Pode voltar. Bem, e dentro da nossa luz visível, que é a janela para a gente entender o nosso universo, hoje a gente tem outras janelas, como a radioastronomia, a astronomia infravermelha, como o nosso telescópio, o novo telescópio americano James Webb vai enxergar nessa frequência do espectro. Temos telescópios de rádio, telescópios de raios gama, mas aquele espectro que a gente enxerga e foi a parte do espectro eletromagnético que a gente começou a observar para entender o nosso universo, foi esse espectro visível.
E uma das coisas interessantes desse espectro é que, através dele, a gente consegue entender os componentes do universo. Por exemplo, eu consigo entender do que é feito um planeta, do que é feito uma estrela, do que é feito um cometa, através da luz refletida ou da luz emitida por esse objeto. Então, por exemplo, essa figura que a gente está vendo aqui de fundo é um espectro do nosso Sol, ou seja, a gente pegou a luz do Sol, vinda do Sol, exatamente, passamos por um prisma, ou por uma grade de difração, que tem o mesmo efeito, ele gerou essa divisão de luz, e vocês podem ver que tem várias falhas, vários buracos nesse espectro. E é a partir desses buracos, ou no caso de um espectro de emissão, da luz emitida, que na verdade é o inverso, seria tudo preto, onde tem um buraco a gente veria uma parte iluminada, colorida, é que a gente entende o que acontece no nosso universo, como ele funciona, do que ele é feito, o que está acontecendo em outros lugares muito distantes daqui. Ou seja, se não fosse o espectro hoje, o espectro da luz visível, nós estaríamos na pré-história da astronomia hoje. A gente não saberia do que são feitas as estrelas, como elas se comportam. A maioria dos fenômenos celestes a gente não entenderia. O que acontece numa supernova, a distância de galáxias. Nada disso a gente saberia se a gente não tivesse descoberto o espectro da luz, né? E principalmente as faixas de absorção da luz. Quem descobriu isso aí, a princípio, quem foi o primeiro a observar, foi esse químico, William Wollaston, lá em 1802. Ele percebeu que no espectro do Sol apareciam algumas falhas, alguns buracos. Mas ele não sabia o que era isso, ele achava que era algum defeito na observação, ou alguma coisa que ele simplesmente achava que era natural, mas não tinha ideia, achava que não era importante. E depois, logo em sequência, né, também, nós tivemos um cara chamado Joseph von Fraunhofer. Acho que todo mundo conhece Fraunhofer da matemática, da física também, que foi um óptico alemão, muito prestigiado na época. Ele era um cara que fazia os melhores instrumentos ópticos da época, tanto prismas quanto lentes e tudo mais. Tinha um conhecimento que praticamente ninguém no mundo tinha para a construção desses objetos. E como ele era um óptico muito bom e fazia instrumentos muito bons, ele conseguia também fazer espectros da luz visível muito bons. E ele começou a catalogar essas faixas no espectro solar e determinar em qual ponto, de qual cor aparecia aquela faixa, qual o tamanho daquela faixa. Então ele fez um catálogo de 500 e poucos pontos de falhas nesse espectro no Sol, mas mesmo assim ele não sabia o que era aquilo. Ele imaginava que era alguma coisa relacionada à luz, mas ainda não sabia qual era a natureza daqueles buracos. Até que um cara chamado Gustav Kirchhoff, acho que é isso que fala, e o Robert Bunsen, todo mundo conhece o bico de Bunsen, né, da química, dos laboratórios de química, foi ele que inventou. Eram químicos e descobriram que, na verdade, esses buracos no espectro da luz visível se relacionavam a elementos químicos que estavam na atmosfera do Sol. Então, por exemplo, na atmosfera superficial do Sol existem gases superaquecidos que absorvem luz. E quando eles absorvem luz, eles ficam excitados e depois emitem luz novamente. Só tem que eles emitem para todos os lados. Então, por exemplo, se a Terra está aqui, digamos que a Terra seja essa garrafa, eu sou o Sol, eu estou emitindo luz em direção ao Sol, em direção à Terra, luz branca. Essa luz é absorvida pela atmosfera do Sol. Quando o átomo excitado, que foi excitado por essa luz, emite novamente essa luz, não necessariamente ele vai emitir em direção à Terra. Ele pode emitir para lá, para cá, para cima, para baixo. Então, isso acaba gerando buracos no espectro, porque toda outra parte de luz segue em direção à Terra, mas essa que é absorvida não. Então, a gente vê buracos. E esses buracos correspondem a elementos químicos, cálcio, ferro, fósforo, carbono e outros componentes químicos também. Moléculas químicas também têm seu espectro específico. Então, eles descobriram que a gente consegue analisar a química do universo a partir do espectro da luz visível.
Então, se você pega e aponta o seu telescópio para uma estrela a milhares de anos-luz daqui, coloca ela passando num prisma, numa grade de difração, gera um espectro e você observa faixas maiores ou menores, mais fortes, menos fortes, você consegue determinar qual é a composição da atmosfera daquela estrela. E a partir daí, catalogando milhares de estrelas, você consegue dividir as estrelas por tipos de estrelas. E a partir daí você consegue definir o ciclo de vida das estrelas, quais são as estrelas mais novas, quais são as estrelas mais velhas. Existe outro aspecto interessante também, relacionado à distância das estrelas e dos objetos celestes em geral, que também a gente consegue definir graças ao espectro. Então, há muitos anos atrás, uma das dificuldades principais em definir de onde vem aquela luz, qual a distância daquela luz. Você vê uma estrela no céu, de que distância está vindo a luz daquela estrela? Não dá para ter uma ideia exata disso, né? Não temos como definir simplesmente olhando. Então, a primeira forma de você definir a distância de uma estrela é você fazendo por paralaxe. Não sei se todo mundo lembra do conceito de paralaxe lá da matemática do primeiro e segundo grau. Pelo ângulo, o deslocamento pelo ângulo, você consegue definir uma distância. Isso vale para estrelas muito próximas. Porém, a partir do conhecimento da paralaxe dessas estrelas, você consegue definir a distância das estrelas mais próximas e você consegue definir o espectro dessas estrelas. E aí você consegue também perceber que estrelas mais distantes, que têm certos tipos de espectro, são relacionados com brilho. Então você tem uma relação espectro-brilho. E a partir daí, pela diferença de brilho dessa estrela para aquela, você consegue definir uma distância. Então, por exemplo, a estrela X aqui perto da gente, que a gente definiu a distância por paralaxe, tem um tipo de espectro. A gente vê uma outra estrela, que a gente não tem como definir a paralaxe, e está a uma distância tal, tem o mesmo espectro. Então, provavelmente, elas têm o mesmo brilho. E a partir daí, você consegue inferir uma distância para essa estrela pelo brilho. Então, o brilho, como diminui ao inverso do quadrado da distância, você consegue, sabendo a distância dessa, sabendo o brilho daquela outra, você consegue dar um chute próximo de onde está aquela estrela. E também tem outro aspecto interessante, que é, por exemplo, a que distância estão as galáxias, né? As galáxias a gente vê como se fosse uma mancha. A gente não consegue, na maioria das galáxias distantes, observar uma estrela individual lá. A gente só consegue observar a nuvem do brilho do conjunto das estrelas daquela galáxia. Porém, de vez em quando, muito de vez em quando, explode uma estrela supernova naquela galáxia. Então, a gente consegue enxergar a luz dessa estrela chegando na gente. Então, digamos que a gente está observando o céu uma noite e, de repente, vê que surgiu uma estrela nova em cima de uma galáxia distante que não existia antes. Aquela estrela, muito provavelmente, é uma estrela que explodiu naquela galáxia há milhares, milhões, às vezes até bilhões de anos. E é uma oportunidade para a gente definir qual é a distância daquela galáxia, porque a gente faz um espectro daquela estrela que explodiu. Ela é tão brilhante que a gente consegue fazer um espectro dela aqui na Terra, e a partir do espectro dele a gente consegue definir que tipo de supernova é, porque a gente já sabe quais são os tipos de supernova e a quantidade de energia que cada tipo de supernova libera. Então, a gente sabendo o tipo de supernova que é e o brilho daquela supernova, a gente consegue chutar muito próximo a distância daquela galáxia. Então, a partir do estudo da luz, desde lá do princípio até o começo desse século, na metade do século passado, desculpe, a gente conseguiu sair do absolutamente nada, ou seja, a gente não tem nem ideia do que seja a luz, para definir a distância de galáxias muito distantes, de quásares, de objetos que a gente nem imaginava que existia há 200, 300 anos atrás, e conseguir entender do que eles são compostos, onde eles estão, qual a distância deles e a que velocidade eles se afastam ou se aproximam da gente. Então, o estudo da luz, nesse caso, nos deu uma visão completamente diferente do universo. Na verdade, ele abriu uma porta gigantesca para a gente sair dessa nossa visão do planeta Terra como centro do universo,
para perceber que nós somos absolutamente nada nesse universo, né? O universo é um negócio muito maior do que a gente imagina. Mas então, a gente volta para aquela velha dúvida. O que é a luz? Ela é uma partícula ou é uma onda? Essa dúvida persistia, né? Porque ela tinha característica de onda, tinha característica de partícula, até que se chegou à percepção que, na verdade, ela é os dois e nenhum ao mesmo tempo. Dependendo da situação, ela se comporta como uma onda e, dependendo da situação, ela se comporta como uma luz. E se comporta como uma partícula, desculpe. E aí surgiu o conceito do pacote de luz, do quantum de luz. Ou seja, surgiu o conceito do fóton, que é aquela partícula de luz que, na verdade, é um pacote de onda de luz. É um pacote eletromagnético que, na verdade, oscila entre o campo magnético e o campo elétrico numa determinada direção e carregando uma quantidade específica de energia. Segundo, acho que foi Einstein que quantificou isso, que um fóton de luz é a energia de Planck multiplicado pelo comprimento de onda. Então, a energia de um quantum de luz, de um pacote, de um fóton de luz, é o seu comprimento de onda vezes a energia de Planck. Então, no final das contas, a gente descobriu que a luz é uma partícula em determinadas situações, é uma onda em outras situações. A gente consegue provar os dois, que ela funciona tanto como partícula quanto como onda, e que ela, na verdade, é um objeto, uma coisinha chamada fóton, que não tem massa zero, e que viaja a maior velocidade que a gente pode alcançar no universo, que é a velocidade da luz. Mas da onde surgiu a luz no nosso universo? Como ela apareceu? Na verdade, a gente ainda não sabe exatamente toda a mecânica disso, né? Mas, se a gente for baseado nas hipóteses atuais do surgimento do universo e da sua evolução, a gente sabe que no início teve uma flutuação quântica que ninguém sabe o que é ainda, que alguns chamam de Big Bang, e houve uma grande inflação. Então, em um curtíssimo período de tempo, o universo saiu do nada para uma coisa muito grande, com toda a matéria e toda a energia que a gente tem hoje, porque a matéria e a energia se conservam no universo. Matéria não é criada sem a destruição de energia, e nem energia é criada sem a destruição de matéria. Nós vivemos, até onde a gente sabe, num universo de energia e massa constante. Então, toda aquela energia e massa existiam num ponto infinitesimal, que a gente não sabe o que era, se inflacionou de repente, também a gente não sabe por quê, e durante um bom período de tempo, isso existiu como um caldo quântico de alguma coisa que a gente não tem ideia também o que seja, só sabe que existiu ali um momento que o pessoal chama de idade das trevas, ou seja, a matéria estava se condensando, a energia estava se estabilizando. Então, tudo era uma sopa primordial de tudo. E é ali que surgiu a nossa famosa radiação de fundo, que a gente consegue observar nos radiotelescópios, que você já deve ter ouvido falar que quando você ligava a televisão antiga, a maioria das pessoas talvez mais novas não conhecem, mas você ligava uma televisão antiga, ficava aquele chiadinho, captado. Aquilo lá era boa parte daquilo era a radiação de fundo do universo, da formação, desse período de formação do nosso universo primordial. E depois de mais ou menos 400 milhões de anos da inflação inicial, essa matéria começou a se estabilizar, se esfriou. Nesse período a matéria era muito quente, tão quente que a luz nem existia. E começaram a se formar as primeiras estrelas. E das primeiras estrelas começou a surgir a primeira luz, da fusão dos átomos de hidrogênio dentro dessas primeiras estrelas, que eram supermassivas, gigantes. A luz surgiu. Então, como diz lá a mitologia bíblica, né, fez-se a luz. Então, a partir desse momento, o nosso universo começa a ser reconhecível para a gente. A gente consegue observar, tentar olhar o máximo possível que a gente consegue enxergar no passado,
Quanto mais longe a gente consegue observar no nosso universo, através dessa luz visível, ou dos espectros que são invisíveis para a gente, mas por causa do efeito Doppler da luz, né, eles acabam caindo na parte invisível do espectro. Quanto mais longe a gente olha no universo, mais perto desse ponto de início da formação das estrelas e das luzes, das primeiras galáxias, a gente chega. Então, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Um segundinho. Não tem mais. Então, a partir desse momento, a gente passou a ter um universo observável, um universo onde a luz existia. E a partir daí, a gente pode começar a contar a história do nosso universo a partir dessa luz. Vou passar. Aqui tem um exemplo um pouco mais artístico dessa inflação do universo, né? A gente teve essa fase cósmica aqui, onde o cosmos todo, o universo todo, era basicamente a mesma coisa. Uma sopa de partículas elementares lá que ainda iam se fundir em outras partículas e formar átomos e tudo mais. Dos 400 milhões de anos, as partículas começaram a se condensar e formar as primeiras estrelas, formaram as primeiras galáxias, as primeiras nuvens moleculares. E aí surgiram as primeiras galáxias, nosso universo, e como a gente conhece ele hoje. Uma dificuldade que a gente tinha no início da astronomia é que nossos olhos, eles não veem o espectro luminoso à toa. Não foi uma escolha aleatória da natureza a gente enxergar de tantos nanômetros a tantos nanômetros, e a gente não conseguia enxergar o infravermelho, não conseguia enxergar a ultravioleta, a gente não enxergar as ondas de rádio. Seria muito legal se a gente enxergasse ondas de rádio, né? A gente veria as antenas emitindo luz ali e tudo mais. Mas a gente não enxerga, e isso é por causa, basicamente, do ambiente onde a gente vive. A nossa atmosfera, ela absorve parte do espectro eletromagnético que vem do espaço, inclusive do Sol. Tem uma parte que a gente não veria porque elas são de comprimentos de onda muito curtos ou muito longos para os nossos olhos enxergarem, né, para as moléculas que estão lá dentro dos cônios, dos bastonetes dos nossos olhos, conseguirem se sensibilizar por aquilo. Então, tudo tem uma relação com o ambiente onde a gente vive. Se a gente vivesse em outro planeta, que tivesse uma estrela que fosse diferente, por exemplo, fosse uma anã vermelha, que emitisse muito na parte vermelha e menos na parte azul, provavelmente a gente enxergaria mais no infravermelho próximo, mais no infravermelho profundo, e menos no ultravioleta, menos no azul e no verde. Então, a luz que a gente enxerga como luz visível, basicamente depende, nós dependemos exatamente do ambiente onde nós fomos desenvolvidos, onde a raça humana e os animais, tudo mais, a nossa natureza na Terra se desenvolveu. Nossa. E hoje, onde é que a luz é fabricada? Por exemplo, a luz que está vindo ali daquele spot ali, daquela luz, daquela lâmpada, a gente pensa, não, aquela luz está vindo dali. Ela está vindo dali, na verdade. Ela foi criada ali por causa de uma reação físico-química dentro se aquilo lá for uma lâmpada de LED, então uma reação física ali que está fazendo um elemento emitir luz infravermelho ou ultravioleta, não sei, que excita uma camada de um elemento fosforescente que emite luz branca. Porém, a energia que está sendo usada para gerar essa luz, ela veio de algum lugar. Então, por exemplo, se ela é uma energia hidrelétrica, essa energia veio de uma geradora hidrelétrica, que pega a água por queda, gera eletricidade por eletromagnetismo ali. Mas como aquela água chegou ali? Ela evaporou de algum lugar. Então, ela evaporou do mar, subiu, veio a nuvem, encheu o reservatório para gerar essa energia. Porém, o que fez essa água do mar ou de um lago evaporar e gerar o ciclo da água? A energia do Sol. E a energia do Sol vem do Sol para a Terra na forma de luz. Tanto luz infravermelha, ultravioleta e luz visível, como outras partes do espectro eletromagnético também. Então, quando a gente para pensar de onde vem toda a energia que a gente usa hoje? Toda mesmo. Pode ser a energia química da queima do combustível no motor de um carro,
pode ser a energia elétrica que gera a luz que a gente está vendo aqui. Toda ela veio basicamente do núcleo do Sol. Ou seja, o Sol funde átomos de hidrogênio e um pouquinho de hélio, muito pouco, mas basicamente hidrogênio. Essa energia demora milhares de anos para sair do núcleo do Sol, que é onde acontece a fusão nuclear, é uma parte muito pequena do núcleo do Sol. Demora milhares de anos até chegar à superfície. Chega na superfície, demora 8 minutos para chegar na Terra. Ela interage com o nosso ambiente aqui, e essa energia é capturada e nós usamos ela. Ou seja, no final das contas, a energia que você come, que você absorve quando você come uma colher de leite moça, ali cheio de açúcar, veio do núcleo do Sol. Toda a energia que a gente tem, basicamente, vem do núcleo de alguma estrela. À exceção dos nossos futuros geradores de energia a partir de fusão nuclear. Que aí, na verdade, a gente vai pegar um átomo elementar, que é o de hidrogênio, vai fundir e vai gerar energia como é feita no núcleo do Sol. Fora isso, basicamente, toda a energia que a gente tem vem do núcleo de alguma estrela. Esse é o nosso Sol, que é a nossa fonte de energia básica, a nossa fonte de luz. Ou seja, nós dependemos basicamente desse monstrinho aí, e se ele der um soluço, nós desaparecemos. Então, a nossa sorte é que ele é uma estrela muito estável. Pode passar. E ele gera energia através da fusão nuclear, que é nada mais... Isso aqui é uma versão, uma ilustração muito simples do processo de fusão nuclear. Na verdade, a fusão nuclear é muito mais complexa do que isso. Existem 2 ou 3 formas de fusão nuclear básicas. Mas ele pega 2 prótons, funde em um deutério, libera raio gama, libera elétrons e positrons, que se aniquilam e geram radiação gama, e os 2 hélios também se fundem e geram 2 prótons e um hélio. E aí vai. Existem várias cadeias de fusão nuclear. Essa é uma ilustração básica. Mas toda vez que eles se fundem, como eu disse logo no início, a energia e a quantidade de massa e a quantidade de energia no universo se conservam. Quando eles se fundem, uma parte da massa é convertida em energia, naquela famosa fórmula do E igual a mc ao quadrado. E essa é a energia que é liberada, que é a fonte de energia do Sol. Uma curiosidade interessante é que, por exemplo, se a gente pegar um volume do núcleo do Sol, mais ou menos do tamanho do meu tamanho aqui, do tamanho desse barril, aquele volume lá no núcleo do Sol está produzindo menos energia que o nosso corpo aqui. Ou seja, a quantidade de fusão nuclear produzida nesse volume gera menos energia por minuto do que a energia que eu estou liberando aqui no meu corpo. Só tem que existem 4 trilhões, 5 trilhões de barris desse lá no núcleo do Sol, gerando energia ao mesmo tempo, então fazem que ele seja muito energético, muito produtivo. E nós temos a velocidade da luz, que é uma curiosidade interessante, né? A velocidade da luz no vácuo é basicamente o nosso limite de velocidade universal, por enquanto. Espero que um dia ele deixe de ser. Mas, por enquanto, ele é o nosso limite de velocidade. Que é isso aí. 848.200 milhões, 1.179.252.848 quilômetros por hora. Isso parece muita coisa, mas em termos universais, a luz é lenta. Na verdade, ela é muito lenta. Então, se você observa, por exemplo, uma supernova explodindo hoje em Andrômeda, digamos que exploda uma supernova em Andrômeda hoje. Você, poxa, legal, explodiu uma supernova em Andrômeda hoje. Na verdade, ela não explodiu hoje. Ela explodiu há milhões de anos atrás. Só tem que a luz demorou milhões de anos para sair de lá, para chegar aqui. Se a gente observa, por exemplo, uma supernova explodindo do outro lado da nossa galáxia, poxa, legal, explodiu uma supernova na nossa galáxia hoje. Não, ela explodiu há 70, 80, 100 mil anos atrás. Então, a luz, apesar dela parecer muito rápida, ela é muito lenta. E isso é um limitador para as viagens espaciais também, porque, digamos que a gente consiga descobrir uma forma de viajar muito próximo à velocidade da luz. Se a gente sai daqui e vai para Alpha Centauro, que é a estrela mais próxima, tem um planetinha lá esperando a gente. Quem vai nessa nave, por causa dos efeitos relativísticos, vai passar um tempo relativamente rápido.
Mas quem está na Terra observando vai demorar 4 anos e meio, 5 anos para chegar lá. Mesma coisa quando você voltar. Então você vai sair daqui, chega lá, passar 1 ano explorando, volta. Quando você chegar aqui na Terra, se passaram 8 anos. Ou seja, apesar da luz parecer ser rápida, ela é bem lenta. Vamos passar. Tanto é que, por exemplo, a gente tem essa imagem aqui, que é uma imagem feita pelo Hubble há um bom tempo atrás, que é conhecido como Hubble Ultra Deep Field. Na imagem, a gente não consegue enxergar aqui por causa da resolução, mas tem 10 mil galáxias aqui. Deve ter 1 ou 2 estrelas na nossa galáxia aqui, o resto são galáxias distantes. Quanto mais vermelha ela é, mais distante ela é. E essa área, acho que é 1 segundo de arco no céu, uma fração microscópica de toda a nossa válvula celeste, é um pedacinho muito pequeno, e nós conseguimos ver 10 mil galáxias. Então a gente consegue ver a luz que saiu dessas galáxias há milhões ou bilhões de anos, chegando aqui agora, porque nós temos um telescópio espacial. Espero que no James Webb a gente consiga enxergar mais longe ainda e mais galáxias. Vou passar. Uma coisa interessante é que a gente pensa que a luz não faz curva, né? Ou seja, se você aponta um feixe de laser aqui, ele vai reto. Se eu apontasse um feixe de laser perfeito para o céu, ele iria reto sem parar, mas não. A luz, como ela também é uma partícula, ela sofre efeito gravitacional. Então, a luz, na verdade, faz curva. Eu vou mostrar uns exemplos aqui interessantes que foram capturados pelo Hubble, que são exatamente galáxias distantes que tiveram a luz distorcida por outras galáxias que estão mais próximas, ou quásares que estão muito distantes foram distorcidos e geraram o que a gente chama de lente gravitacional, ou seja, a luz que está muito distante da gente passou por uma região de distorção gravitacional, ou seja, um aglomerado de galáxias que tem um conjunto gravitacional muito grande, distorceu a luz dessas galáxias e a gente vê elas como se fossem essas coisinhas vermelhas distorcidas aqui. Esses 4 pontos aqui que a gente está observando, não são 4 pontos diferentes. É o mesmo quasar que está atrás dessas galáxias aqui. Então, a luz dele foi passando por esse campo de gravitação, foi dividida em 4 e chegou aqui para a gente como se fossem 4 objetos. Mas, na verdade, é um só. Então, a lente gravital funciona assim. A gente tem um objeto muito distante, passa por uma região de gravidade muito alta, é distorcido e chega na gente de uma forma distorcida, então a gente vê como se fosse aquele anel azul ali ao redor. Aqui temos um exemplo real desse fenômeno, né? Todas essas coisas meio arqueadas aqui na forma de linhas são galáxias que estão atrás desse aglomerado de galáxias da frente aqui e tiveram a luz distorcida por eles. A gente, sabendo a natureza dessas galáxias, o tamanho delas, o tipo de interação gravitacional que ele tem com a luz, matematicamente e computacionalmente a gente consegue reverter essa distorção e essa distorção gravitacional funciona como se fosse um telescópio. A gente amplifica as galáxias que estavam lá atrás e consegue enxergar elas como se estivesse olhando com um telescópio. Aqui tem outro clássico também, que essa linha aqui é a distorção da luz causada pela gravidade. O brilho das estrelas também é uma coisa interessante, eu vou passar rapidamente. Pode passar. Vamos, por exemplo, essa nebulosa aqui, que é a nebulosa da Hélice, no céu ela tem o mesmo tamanho da Lua. Então, assim, é uma coisa meio interessante. Se você olhar a nebulosa da Hélice num telescópio e olhar a Lua num telescópio, elas vão ter mais ou menos o mesmo tamanho. Só tem que a Lua é muito mais brilhante que a nebulosa da Hélice. Então, você não vai enxergar a nebulosa da Hélice a olho nu, mas vai enxergar a Lua a olho nu porque a Lua brilha muito mais. Como a gente mede o brilho das estrelas? Oi, pode passar. Hiparco, lá em 150 a.C., foi o primeiro cara a bolar uma forma de mensurar o brilho das estrelas. Então, visualmente, ele dividiu as estrelas em 6 grupos. As estrelas de magnitude 1, de magnitude 2, 3, 4, 5, 6. Sendo a estrela 1 a mais brilhante, a 6 menos brilhante.
Pode passar. Então, aliás, a 6 é mais brilhante e a 1 é menos brilhante. Então, por exemplo, uma estrela de magnitude 1, ela é 6,310 vezes mais brilhante do que uma estrela de magnitude 3. É uma escala logarítmica, na verdade. Então, para cada mudança de nível de magnitude, aumenta 2,512. Então, a cada 5 aumentos de magnitude, a gente aumenta o brilho 100 vezes, em torno de 100 vezes. Então, só um exemplo rápido. A magnitude parente do Sol é 26,74. Da Lua, 12. Vega, que é uma estrela brilhante, 0, que é a estrela de referência. Sirius, 1,5, ou seja, é negativo. Na verdade, quanto menor esse número, mais brilhante ela é. As menores estrelas que você consegue enxergar a olho nu estão variando entre 6 e 7 num lugar muito escuro, se você tiver uma vista muito boa, que já não é meu caso hoje em dia. E a magnitude aparente da menor estrela visível num telescópio até pouco tempo atrás era 25. Então você não consegue enxergar aqui da Terra, mesmo usando um telescópio muito bom, uma estrela 26, 27. E o jeito de a gente amplificar a nossa visão do universo é exatamente usando telescópios. Então, quanto maior o telescópio, mais luz ele capta e mais longe você consegue enxergar. Um telescópio, todo mundo lembra como é que funciona. Ele funciona como se fosse uma amplificação da sua pupila. Isso nos telescópios visuais. Ou seja, se sua pupila tem no máximo 5, 6 milímetros, quando está totalmente aberta, se você tiver um telescópio de 10 metros, é como se você tivesse uma pupila, uma abertura do olho de 10 metros, captando luz numa área de 10 metros. E nós temos o problema da poluição luminosa, que aí já é uma coisa que afeta mais a nossa capacidade de observar o céu e ver as estrelas e admirar o firmamento, do que com a ciência da luz mesmo, né? Que é uma coisa prejudicial, porque as pessoas acabam esquecendo que o céu existe. Você para de observar o céu, não olha mais para as estrelas, esquece de observar fenômenos como chuva de meteoros, como cometas, as coisas assim, porque você olha para o céu e só vê um amarelão que é causado pelas luzes, né? Então, aqui alguns exemplos de poluição luminosa. Uma cidade onde você praticamente não vê estrelas, como São Paulo, e um mapa desatualizado da poluição luminosa no Brasil. Aquele borrão lá no meio é Brasília, né? Ou seja, a gente tem uma quantidade razoável de poluição luminosa aqui na nossa região, mas como a gente tem uma cidade relativamente baixa, com prédios pequenos e tal, a gente ainda tem uma condição boa de observação do céu. Se a gente sair 200 quilômetros aqui para o lado de Alto Paraíso, a gente já tem um céu de qualidade excepcional. Então, até certo ponto, nós somos privilegiados aqui ainda, além de ter 6 meses de tempo bom para observar. Por exemplo, esse aí é da Península Ibérica, em Portugal, comparando com a gente aqui. Os caras lá praticamente não têm céu em boa parte das cidades, né, e do país. Para ver um céu escuro, ele tem que andar um bom pedaço. O ideal é que a gente tivesse luminárias que evitassem a poluição luminosa, mas a gente não tem, a gente briga para que isso aconteça, mas parece que os governos gostam de fazer exatamente o contrário do recomendado. Então, ao invés de apontar a luz para o chão, que é onde se deve iluminar, eles apontam para cima, como se tivesse que iluminar os passarinhos voando à noite, né? Coisa que não tem nenhum sentido. Tanto é que, assim, normalmente as luzes luminárias são ruins, algumas são péssimas, quando poderiam ser ótimas e mais baratas, mas vai entender, né, o nosso pessoal. Bem, no final, para terminar, né, a gente falou da luz desde o começo do universo até hoje, como ela influenciou a nossa vida e nosso conhecimento do universo. Mas como é que a gente vai acabar? Como é que a luz acaba? Tem 3 hipóteses, né, as mais comuns. Existem outras aí, mas são mais bizarras. Tem um Big Rip, que é um dia que é uma mais interessante hoje, porque a gente sabe que o universo, na verdade, está se expandindo, quando ele deveria estar freando, na verdade, ele está acelerando. Então, matematicamente, a gente pode supor que um dia a velocidade de expansão do universo vai ser tão grande que os próprios átomos vão se rasgar, eles não vão conseguir mais se manter coesos, e aí toda a matéria vai desaparecer, e aí o universo acaba em um caldo de nada, né? Então, uma das hipóteses do fim do nosso universo é esse. Então, no Big Rip, tudo acaba, inclusive a luz, ou seja, não existe mais nada, a não ser um vazio cósmico. O Big Crunch é exatamente o contrário. Quando a gente não sabia da aceleração do universo, da expansão do universo,
a gente achava que ia chegar um ponto que o universo ia parar, ia começar a se encolher e ia voltar ao que era antes, né? A gente ia voltar aquele ponto primordial do Big Bang, aí se teorizava mil coisas, ia voltar e acabar. Não, vai voltar e começar de novo, como se fosse a sanfona, indo e voltando. Mas, de qualquer forma, se chegar nesse ponto dele parar de acelerar e começar a voltar, a gente volta ao que era antes, e se vai começar ou não, só o próximo pessoal do próximo universo vai saber. Eu não. Inclusive, tem um livro interessante chamado Tal Zero, de um cara chamado Paul... acho que é Paul Alexander o nome dele. Ele conta uma história interessante de uma nave espacial que sofre um acidente e consegue viajar muito próximo da velocidade da luz e acaba vendo toda a evolução do universo, desde hoje até o Big Crunch. E no final tem a morte térmica, é aquela situação em que o universo nem se expande, nem se contrai, continua do jeito que está, e pela entropia, uma hora tudo vai se estabilizar, ou seja, não vai existir mais estrelas, os buracos negros vão evaporar, a luz vai se estabilizar, então a gente vai virar um picolé gigante, um picolé universal. E aí tudo acaba também. Então, chegando no fim, na morte do universo, a gente chega no fim dessa história curta da luz e da existência do nosso universo. E, como eu já disse no começo, algumas pessoas estavam aqui, eu sou membro do Clube de Astronomia de Brasília, do CASB. Nós estamos abertos a novas filiações, a participação nos eventos que a gente faz. Amanhã a gente vai estar ali na Praça dos Três Poderes, fazendo uma observação dentro da Hora do Planeta, a partir das 7 horas até umas 10 horas. A gente vai estar lá com vários telescópios, para quem quiser enxergar um pouquinho da luz que vem de fora do nosso sistema solar. Nós vamos mostrar estrelas, planetas. Planetas não, porque não tem nenhum planeta visível legal agora. Mas vamos tentar mostrar aglomerados de galáxias, talvez alguma galáxia, se o clima permitir. E todos estão convidados. Quem não tiver nenhuma atividade legal aqui na Campus Party, que vá lá, que a gente vai estar lá recebendo vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Se tiver alguma pergunta, acho que tem 1 minuto ainda. Alô, alô? Ah, voltou. Então, eu tenho uma pergunta. Vênus. Vênus é um planeta. Muita gente confunde com uma estrela. E eu li, queria que você me corrigisse se eu estivesse errada, que Vênus, que todo mundo acha que é uma estrela, porque é uma das primeiras a aparecerem no céu e a que mais brilha quando a gente olha olho nu, é isso? Oi. Assim, os antigos, na verdade, não sabiam que era um planeta, não que era estrela. Eles só sabiam que algumas estrelas caminhavam no céu e outras não. As estrelas que caminhavam no céu, eles chamavam de planetas, né? Não sabiam o que era aquilo ali, porque não tinha um telescópio para olhar. E tinham as estrelas que ficavam fixas no céu. Para eles, tudo era a mesma coisa, só tem que algumas estrelas eram mais espertinhas e resolviam andar. Vênus é uma delas. Tanto é que se chama estrela d'alva, quando ela aparece de manhã, estrela Vésper, quando ela aparece no final da tarde. Mas ela é um planeta como o nosso aqui, como Mercúrio, Marte, tudo mais. Um planeta rochoso. E a gente só veio descobrir isso na época de Galileu, com a invenção do telescópio. A gente começou a observar essas estrelas que se movimentavam muito rápido e percebeu que ela não era igual às outras. Todas as outras estrelas que você olha com o telescópio, você vai ver um pontinho ínfimo. Não tem diferença nenhuma de você olhar a olho nu e olhar no telescópio. Só vai aumentar um pouquinho o brilho. Já Vênus não, se você olhar Vênus, você vai ver uma bolinha, às vezes em forma de meia-lua, às vezes na forma de uma bolinha quase redonda, mas vai ser sempre uma coisa diferente. Daí a gente descobriu que os planetas, que são essas coisas que se movimentam, não são estrelas, na verdade, né? Você falou de 3 teorias para o fim do universo, né? Mas também não tem uma de que, tipo, um buraco negro muito grande, tipo o que tem no meio da Via Láctea, em vez dele morrer por conta da radiação Hawking, ele ia começar a crescer muito e, tipo, engolir o universo e, tipo, diferente do Big Crunch, ao invés... Tipo, o Big Crunch seria isso? O buraco negro? Tipo, não exatamente. Por exemplo,
Tem algumas teorias que falam do mundo acabando do universo acabando em buracos negros, né? Mas não, porque por exemplo, o nosso buraco, todo buraco negro evapora, para começo de conversa. O buraco negro não é eterno também. Eles são uma singularidade, é um negócio que vai durar aí 4 trilhões, 5 trilhões de anos, dependendo do tamanho do buraco negro. Existem buracos negros teóricos que são infinitamente pequenos, que duram segundos até minutos, mas eles evaporam também. Quem descobriu isso foi o Stephen Hawking, que teorizou a teoria da evaporação, né, da radiação de Hawking. Ou seja, digamos que a gente vá para o Big Crunch. Tudo vai se juntar de novo. Nessa junção, um monte de coisa vai se juntar em buraco negro e vai acabar na singularidade inicial do universo. Mas não vai virar porque os buracos estão engolindo, é porque o universo está encolhendo. Quando as coisas vão encolhendo, elas vão ficando mais próximas e acabam se juntando. Já no Big Rip, eles vão se esfacelar, né, numa hora. E no universo constante, eles vão evaporar, tudo evapora. Até os buracos negros, daqui a eons de tempo aí, eles vão evaporar e vão deixar de existir. E tudo vai ser uma radiação de fundo super fria. Mais nada, né? Tudo acaba, no final das contas. Beleza, pessoal? Então, obrigado pela presença de vocês. E fiquem aí para a próxima palestra, que também vai ser muito legal. Até mais. Muito obrigado, viu?